sou consultor da Fundação Getúlio Vargas e hoje nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre o regime jurídico único estatutário. Uma coisa que é inicial, que é importante que a gente coloque, quais são as características do projeto de lei complementar que já está veiculado na internet e que é de conhecimento de todos os servidores. A primeira delas é que esse projeto de lei sintetiza e condensa todas as matérias de interesse dos servidores públicos em um único diploma normativo. Essa é uma questão muito importante, porque, na verdade, o novo estatuto está condensado em apenas um único diploma. Ou seja, o servidor público, ele, a partir da vigência do novo estatuto, ele terá um local onde ele seguramente vai encontrar todos os conteúdos, seus direitos e obrigações nas suas relações com a administração pública municipal. O projeto de lei ele foi dividido em matérias e a técnica legislativa que foi usada foi a utilização dos chamados livros. Então, quem tiver a curiosidade de manusear o projeto de lei vai perceber que nós vamos ter, basicamente, 3 grandes livros. O primeiro deles vai tratar do Estatuto dos Servidores Públicos, o segundo livro vai tratar do regime próprio de previdência e o terceiro livro vai tratar da carreira. A adoção dessas 2 técnicas teve como finalidade específica facilitar, primeiramente, a consulta, ou seja, o servidor público, quando tiver uma dúvida, quiser saber sobre determinado direito, sobre determinada obrigação, ele já sabe onde procurar, qual seja, no projeto de lei complementar, que instituiu o seu estatuto, sua previdência e a sua carreira. E, evidentemente, facilitar o manuseio dessa legislação, ou seja, em apenas uma lei complementar, você vai encontrar todas as matérias de interesse do servidor. Também, o projeto de lei apresenta como uma característica marcante um grande detalhamento e extensão. De fato, as pessoas que tiveram a oportunidade de manusear o texto que está na internet percebem que ele é um texto bastante extenso, ou seja, ele é um texto que tem mais de 1000 artigos, e isso se dá, evidentemente, ao detalhamento dos conteúdos das normas jurídicas que envolvem os servidores públicos e a administração pública municipal. Todavia, apesar do grande detalhamento e extensão, nós também cuidamos e zelamos para que a linguagem do texto legal, que está presente no projeto de lei complementar, fosse uma linguagem normativa acessível a qualquer servidor público, a qualquer pessoa que deseje ler o texto legal e entender os seus conceitos, entender os seus conteúdos. Próximo. Muito bem. Vamos conceituar e vamos falar um pouquinho sobre as finalidades e os conceitos do que é um estatuto. Podemos entender como estatuto o conjunto de normas que sistematizam e que regem o conteúdo das diversas relações jurídicas estabelecidas entre a administração pública municipal e seus servidores. Ou seja, o servidor público, quando ele ingressa no serviço público, ele passa a estabelecer um enorme conjunto e um complexo conjunto de relações jurídicas com a administração pública municipal. E o conteúdo e a extensão dessas relações jurídicas, elas estão presentes num texto que se chama Estatuto. Não há necessidade de você pesquisar sobre o conteúdo dessas relações jurídicas em outros diplomas normativos, sejam municipais, estaduais ou federais. Não. Você vai consultar o seu Estatuto. Correto? O Estatuto estabelece de forma exaustiva todos os direitos e deveres que devem ser observados, sejam pelos servidores, seja pela administração pública nas diversas relações estabelecidas durante a vida funcional. Ou seja, o Estatuto ele esgota a relação funcional. Ele traz todos os direitos, todos os deveres, todas as obrigações que são mútuas, tanto da administração pública, enquanto ente patronal, enquanto os servidores públicos municipais. O Estatuto objetiva também o estabelecimento e a fixação prévia das regras de convivência entre a administração pública e seus servidores, conferindo o quê? Segurança e estabilidade jurídica às suas relações. Então, é importante que os servidores saibam que todo o Estatuto, ele contém normas
que são construídas anteriormente, discutidas, quando aprovadas, sancionadas e publicadas, entram para o mundo jurídico e conferem o quê? Segurança jurídica às relações entre a administração e os seus servidores. Então, o Estatuto, na verdade, ele condensa todos os conteúdos, todas as relações existentes entre os servidores e a administração pública com uma finalidade precípua: conferir segurança jurídica a essa relação. Muito bem, quais foram as premissas básicas do nosso Estatuto, né, do novo Estatuto? Primeiro, nós tivemos uma elaboração precedida de amplo processo de participação e discussão por parte dos servidores. Tanto o Estatuto, quanto o regime próprio de previdência, quanto a carreira aqui no município de Guarujá, ele partiu da premissa de que os servidores seriam protagonistas de sua história. Não é? Os servidores participaram intensamente, ativamente, desde o início do processo de discussão, e opinaram sobre os conteúdos relativos ao Estatuto, aos conteúdos do regime próprio de previdência e da carreira. Portanto, foi um processo participativo e democrático. O Estatuto também procurou, de forma obsessiva, preservar e manter todos os direitos conquistados pelos servidores durante a sua vida funcional. Ou seja, o Estatuto ele cuidou de preservar os direitos que foram conquistados, adquiridos durante toda a vida funcional. O Estatuto não suprime direitos, mantém os direitos atualmente conquistados, e nós vamos ver daqui a pouquinho, cria alguns outros direitos. O Estatuto também cuida de reproduzir e garantir referidos direitos em apenas um diploma normativo, ou seja, vou repetir novamente a informação que nós passamos na outra lâmina. O Estatuto ele tem o cuidado de reproduzir os direitos conquistados em apenas um diploma normativo, para que o servidor, quando entender necessário, tiver uma dúvida a respeito do conteúdo de uma determinada relação jurídica, possa saber que ela se encontra no Estatuto. Nós também tivemos aqui um processo que foi bastante árduo e muito importante, que foi consolidar toda a legislação municipal que tenha instituído direitos e os deveres aos servidores públicos em um único estatuto. O município de Guarujá, como diversos municípios que ainda se encontram no regime seletista, apresenta um fenômeno que é comum a todos esses municípios. Como a CLT, em princípio, ela não é uma legislação talhada para a relação jurídica entre a administração pública, né, e seu servidor, seu trabalhador, é absolutamente comum que, apesar da adoção da CLT como regime jurídico funcional, que os municípios acabem legislando, através de leis municipais, criando e regulamentando, sistematizando diversos conteúdos e relações jurídicas que não estão previstas na CLT. Então, um dos nossos trabalhos, que foi desenvolvido pela consultoria, foi exatamente identificar essa legislação, né, identificar seus conceitos e seus conteúdos, e importá-la para dentro do novo Estatuto, correto? Consolidando, então, definitivamente, toda a legislação municipal. Também um aspecto importante que foi trabalhado pela consultoria foi a normatização do conteúdo de dezenas de pareceres jurídicos acumulados durante a existência do regime de trabalho seletista e sua transposição para o novo Estatuto. Nós nos deparamos aqui no Guarujá também com uma situação que é recorrente nos municípios que são seletistas, né? É extremamente comum que existam muitas dúvidas jurídicas sobre a aplicação da CLT, que, repito, em princípio não é talhada para esta relação entre administração pública e servidores, não é? Então é extremamente comum que surjam dúvidas sobre a aplicação da legislação municipal. E aqui no município de Guarujá, esses pareceres foram localizados, colecionados, interpretados, e a conclusão desses pareceres foram transformados em normas jurídicas e colocados dentro do novo Estatuto. E, evidentemente, vou repetir, premissa básica do novo Estatuto,
conferir segurança jurídica às relações estabelecidas entre a administração pública municipal e seus servidores. Ou seja, as regras estão muito claras, estão muito bem postas dentro de apenas um diploma normativo, sistematizando todos os conteúdos da relação funcional.